Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Filosofia. Estamos na nossa 8ª aula, estudando um pouco o pensamento de Platão. Vimos na nossa aula passada um pouco sobre a metafísica, agora vamos ver sobre o conhecimento, a dialética, a arte e o amor platônico. O conhecimento, então, é anamnese, isto é, recordação. Conhecer é recordar. Recordação de verdades desde sempre conhecidas pela alma e que reemergem de vez em quando na experiência concreta. Platão então apresenta esta teoria do conhecimento, tanto do modo mítico, que as almas são imortais e contemplaram as ideias antes de descer nos corpos, quanto em modo dialético, todo homem pode aprender por si verdades antes ignoradas, por exemplo, os teoremas matemáticos. O conhecimento ocorre por graus, simples opinião, que eles chamam de doxa, que se subdivide em imaginação e crença. Daí temos a ciência, a episteme, que se subdivide em conhecimento mediano e pura intelecção. O processo de conhecimento, para Platão, é a dialética, que pode ser ascensional ou sinótica, remontar do mundo sensível às ideias, né, e descensional ou diairética, partir das ideias gerais para descer às ideias particulares. Platão liga o tema da arte à sua metafísica. Se o mundo é cópia da ideia e a arte é cópia do mundo, segue-se que a arte é cópia de uma cópia, imitação de uma imitação e, portanto, afastamento do verdadeiro. A verdadeira beleza não deve ser procurada na estética, mas na erótica. A doutrina do amor platônico é, com efeito, estreitamente ligada também à busca do uno, que em nível sensível se manifesta como belo. Eros é um demônio mediador, intermediário entre fealdade e beleza, entre sabedoria e ignorância, filho de Penia, pobreza, e de Poros, recurso. É uma força que, por meio do belo, nos eleva até o bem, pelos vários graus que constitui a escala de amor. Então, na nossa próxima aula, nós vamos continuar estudando, vamos ver vamos continuar estudando sobre o Platão. Nós vamos estudar sobre o estado ideal e suas formas históricas. Vamos continuar então, vamos ver nessa aula também agora um pouco sobre a concepção do homem de Platão e a sua escatologia. A concepção platônica do homem se inspira em forte dualismo entre alma e corpo. O corpo é entendido como cárcere, ou mesmo como um túmulo da alma. Daqui então derivam os paradoxos da fuga do corpo. O filósofo deseja a morte enquanto separação da alma do corpo e da fuga do mundo, para tornar-se semelhante a Deus o quanto é possível ao homem. Esta concepção pressupõe a doutrina da imortalidade da alma, a qual ligam-se estreitamente as doutrinas da mente-psicose ou transmigração das almas em diferentes corpos e dos destinos escatológicos das almas depois da morte. Há também dois mitos platônicos que são emblemáticos: o mito de e o mito do carro alado. Nas ideias platônicas, então, foi muito abraçada, pelo espiritismo, as ideias de Platão. E não só pelo espiritismo, mas também como os cristãos,
né? Os cristãos também têm muito de platonismo. Mas o que os cristãos têm de platonismo é de neoplatonismo, que nós vamos estudar ainda mais para frente. Na nossa, então, próxima aula, nós vamos, então, falar um pouquinho sobre o estado ideal e suas formas históricas, né? E vamos estudar um pouco, né, o mito da caverna de Platão. Assim, então, né, encerrando um pouco sobre Platão. E depois vamos falar um pouco sobre a Academia Platônica e os sucessores de Platão, fazendo também uma revisão sobre Platão, para partirmos então para outro gigante da história da filosofia antiga, que é Aristóteles. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.